Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael e vou ajudar você do sexto ano a resolver o currículo em ação. Quem já assistiu às minhas aulas anteriores, então, eu comecei a resolver o currículo em ação, o volume 1, e eu fui vindo pelas situações de aprendizagem. Agora a gente está na situação de aprendizagem 3. Se ela for um pouco extensa, eu vou dividir esse vídeo no meio. Se ela não for um pouco extensa, eu vou deixar ele curto mesmo, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente abre o currículo em ação, a página que vocês vão estar, então, ali, a página 138, situação de aprendizagem 3. Aí, ele divide, então, a situação de aprendizagem em algumas atividades, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, realizem a leitura da atividade 1 até a atividade 6, eu vou esperar vocês, aí eu vou jogar a ideia de qual que é a intenção de aprendizado nessa situação, tá bom? Então vamos lá, atividade 1, situação problema, a atividade 2, que ele já trabalha com expressões numéricas, depois ele trabalha com a parte de a escrita em forma de potência, na frente, lá na atividade 4, ele trabalha lendo e escrevendo em forma de potência, na atividade 5 ele começa a resolver cálculos em relação à potência, e na atividade 6, então, ele resolve algumas expressões numéricas com potência, tudo bem? Bom, galera, agora que vocês já realizaram a leitura, então, quem não realizou, tenta pegar então as ideias que eu vou jogar aqui e faz a leitura durante as atividades que eu vou mostrar, tudo bem? Então, ali na atividade 1.1, tá, ele fala ali para você conseguir resolver um problema, que ele é um problema sugestivo, né? De um cara que está comprando ali algumas garrafas e vocês têm que calcular o quê? Tá? Vocês têm que escrever isso de uma maneira matemática. Essa que é a intenção da atividade. Então, vocês não vão pegar ali e já assim, tente acertar. Tá? Vocês não precisam acertar, vocês têm que desenvolver a matemática nessa atividade aí. Então, ele comprou 57 pacotes. Quantos pacotes ele ganhou nessa promoção? Quantas garrafas de suco, no total, ele levou para a lanchonete, tá? Qual que é a ideia aqui, então? Na compra de 24 garrafas, ele ganha um pacote com 6. Quantos pacotes ele ganhou nessa promoção? E eu vou dizer para vocês. Tá? O livro ele fala que um pacote tem 24 garrafas, beleza? Só que é o seguinte, na compra de um pacote com 24 garrafas, ele ganha um pacote com 6. Se vocês tentarem desenvolver isso sozinhos, vocês com certeza vão chegar numa resposta. Por quê? Porque o que ele quer saber aqui? Se vocês conseguem expressar isso matematicamente, não se vocês conseguem fazer o cálculo e acertar, mas se vocês conseguem expressar isso matematicamente. Tá? Então, o que eu sei? Eu sei ali que o seu Joaquim comprou 57 pacotes. Tá? 57 pacotes são quantas garrafas? É 57 vezes 24. E isso aqui dá o total de garrafas. Bom, espero que vocês tenham feito essa multiplicação com carinho e devagar, tá? Se quiser, depois eu posso fazer uma revisão de multiplicação para vocês, mas no momento futuro. E agora eu vou resolver com vocês isso daqui. Quem fez a multiplicação certinha ali vai encontrar um valor, então 1.368 garrafas. Professor, isso daqui é tudo que tem? Não, isso não é tudo que tem não, né? Porque, ó, já comecei a escrever a minha expressão. Isso aqui é minha expressão, ó. De uma maneira que eu entendo, tá? Os 57 são os pacotes e 24 é o que tem dentro, né? Então, esse meu sinal aqui diz o que tem dentro dos 27. Cada um tem 24. Então, 57 tem quantos? 57 vezes 24, que dá 1.368. Se você colocasse isso na resposta ali, ia estar errada. Ah, mas você falou que não tem problema errar. Sim, não tem problema errar. Porque o que ele quer saber aqui é a expressão. Você escreveu essa expressão aqui, então você já está no caminho de acertar 100% do que está querendo ali. Porém, ele dá uma dica aqui, ó, de que a cada pacote ele ganha 6 garrafas. Ah, professor, então é só colocar mais 6 ali no final, certo? Não, não é só colocar mais 6. Por quê? Porque ele comprou 57 pacotes, tá? Então, ele ganhou 57 vezes 6, porque para cada pacote ele ganhou 6. Tá bom? Então, além disso daqui, ele tem o quê? Mais essa minha multiplicação ali. Professor, mas o que ele quer então ali? Se você chegasse nisso aqui, nessa parte aqui que eu vou riscar agora em verde, você já fez o que a situação de aprendizagem quer de vocês, tá? Então, ele quer saber se você expressa essa matemática de uma maneira que todo mundo consiga entender. E se você quer saber o resultado dessa questão, então, vai ser 1.358, que é essa multiplicação aqui, mais essa multiplicação aqui. E vocês vão encontrar um valor de
1.342. Aí eu vou ter, então, o meu total de garrafas, respondendo, então, a minha pergunta ali, 1.368 mais 342. Isso vai dar um total redondinho de 1.710 garrafas de suco, tá bem? Mas lembrando que chegar na resposta aqui não era importante, era essa expressão aqui, tá? Aí vocês vão olhar um pouco mais para frente ali, tentar resolver a atividade 2, como que vocês iam expressar a atividade 2, em que ele coloca situações em que tem mesas e cadeiras, que é um conjunto, tá? Aí vocês podem fazer isso com soma, eu posso somar a quantidade de mesas e de cadeira, eu posso fazer isso com multiplicação, eu posso fazer isso transformando ele num quadrado assim, ó, em que eu tenho mesas descendo e mesas em linha, assim, e fazer essa multiplicação também, tá? Como se fosse encontrar a área em que essas mesas estão ali, eu também conseguiria chegar nessa minha resposta. Tudo bem? Mas o que era importante eu saber é que, então, como eu vou expressar isso? Então, ele faz um treino, aí depois ele joga o quê? Ele joga a atividade 2. Se você olhar a atividade 2 ali, o nome dela é expressões numéricas, tá bom? Aí, para resolver essa expressão numérica, vocês podem olhar ali, refaz a leitura, porque vocês já fizeram a leitura, né? Faz de novo, então, a leitura ali. Boa. O que vocês notaram, então, nessa atividade aí? Que dependendo de como a gente expressar o negócio, pode ficar errado, tá? Pode ficar errado. Eu vou fazer uma leitura rápida com vocês, só para a gente pegar o que eu estou realmente dizendo aqui, tá? Ali naquela situação, a professora Clarice, do sexto ano, ela propôs o seguinte problema. Em um aniversário, Luiz ganhou de sua mãe uma nota de R$ 50 e de seu pai 6 notas de 10. Então, quanto que ele ganhou? Tá? Para resolver essa situação ali, você pode ver que o André achou 110, o Carlos achou 110 também, e a Ana achou R$ 560. Tá? O que aconteceu ali? Que dependendo de como você expressar isso, fica errado. Então, o que o André fez? Ele sabia que 6 vezes uma nota de 10 eram R$ 60. Então, ele só somou isso no 50 e resolveu o meu problema. Ele expressou isso de uma maneira que ele conseguia resolver. O Carlos fez o quê? Ele expressou bem parecido com isso. Só que ele não entendia quanto que era a multiplicação, então ele resolveu colocar a multiplicação ali entre parênteses, tá bom? Daí ele fez a soma posteriormente e também chegou no mesmo resultado. E a Ana, ela tentou resolver isso e ela foi um pouco equivocada, porque na hora de expressar esse número, ela expressou esse número como uma soma e depois uma multiplicação. Então ela somou os 50 mais as 6 notas, somou isso e multiplicou por 10, como se tivessem 56 notas de 10. Aí deu um valor muito maior do que o que realmente... Então, o que é importante saber aqui? Como que eu estou expressando esse meu número, beleza? Assim como é importante eu saber também na próxima pergunta, tá? E uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Qual é, qual é o próximo assunto que ele traz ali no currículo em ação? Ele traz ali uma nova maneira de você expressar a multiplicação. Tá? Volta para o quadro comigo. Tá. É o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou expressar um número aqui, eu quero saber se vocês sabem qual é a solução para ele, qual é a resposta para esse número, tá bom? Se eu fizer assim, ó, 3 vezes 5 mais 2. Vamos, se eu expressar isso aqui, vocês conseguem resolver isso, vai ter um resultado, vai ser igual a alguma coisa, tá? Só que notem aqui, ó, que eu tenho uma multiplicação. A multiplicação sempre tem que ser resolvida antes. Então, isso aqui, ó, ele tem que ser isolado do resto das coisas. Também porque senão eu posso fazer a soma aqui sem querer antes, ó. Aí eu ia encontrar um valor, depois eu ia multiplicar e isso ia ficar errado, né? O que eu vou fazer aqui então? Primeiro a parte da multiplicação. Tá? Aí depois o que aconteceu? Nessa atividade já ele começou a expressar isso diferente. Então ele tem uma nova forma de escrever. Qual é essa nova forma de escrever? Eu não coloco mais o vezes, o x, tá? Eu coloco apenas um pontinho ali, e aquele pontinho ali significa, então, a minha multiplicação. Aí fica mais fácil, porque os números de multiplicação vão ficar mais próximos, aí você consegue identificar eles, tá? Então, aqui seria o quê? 3 vezes 5. Então, o meu ponto agora, ele faz parte da minha expressão. Por causa que a expressão fica mais simplificada, né? Isso acontece também com a divisão. Vocês vão aprender isso nas atividades futuras. E eu continuo mantendo o 2 aqui, o sinal de mais não mudou, ele continua sendo esse sinal de mais. E uma expressão, então, ele passa a ter agora uma nova forma de se escrever isso. Tudo bem? Que é
dessa maneira aqui, tá? E para usar de exemplo, a nova forma de escrever ali, ele pegou e deu algumas atividades, algumas ações, né? Porque a gente está ali, então, no nosso currículo em ação, ele dá algumas ações para você realizar essa minha multiplicação. O que é importante vocês fazerem aqui? Primeiro, todas as atividades são importantes, porque ela constrói o seu currículo dentro da matemática, tá? Mas o que é importante? A 2.3, ela é bem importante, tá? Porque você tem que saber, a multiplicação faz antes, faz depois. Tá certo, tá errado, tá? Então você tem que ver ali quais delas estão verdadeiras. Então você resolve e vê se o resultado está certo. Na 2.4, faz a mesma coisa, porém agora você não tem que ver se está certo ou se está errado, você tem que resolver e acertar ela, tá bom? Ah, mas eu errei. Então não tem problema, manda a dúvida aqui se está errado, que eu já ajudo você exatamente no erro que você cometeu. E o quadro mágico, esse só é importante para a gente aumentar a nossa noção de lógica das coisas, tá bom? O que ele é? Ele é uma soma da linha, que é igual à soma da coluna, que é igual à soma da diagonal. Então, ele deu alguns números ali, vocês estão vendo aí, ó. Ele deu o 2, o 5 e o 8 na primeira diagonal, e na outra diagonal ele deu o contrário, né? Ele deu o 8, o 5 e o 2. E de alguma forma tem que preencher as linhas, as colunas, para que todas as somas fiquem iguais. Então, essa é importante para fortalecer o nosso raciocínio lógico, tá bom? Aí, então, ele entra na atividade 3. O que é feito na atividade 3? A escrita em forma de potência, facilitando a representação da multiplicação de fatores iguais. Ali ele usou um exemplo de eu ter sempre parcelas de R$ 2, né? Eu vou abrir de novo o quadro para a gente voltar então e ver. Tá. O que ele fez ali então? Se eu pegar um número, que o exemplo dele foi o 2, e eu for somando ele, não importa quantas vezes eu somar ele, eu vou ter aqui então números iguais, eu vou ter uma multiplicação disso. Ó, é esse número mais ele mesmo, mais ele mesmo, mais ele mesmo, mais ele mesmo, mais ele mesmo. Até quando? No caso do livro, 60 vezes. Então, eu tenho ali 60 parcelas. Isso está no texto, hein? Vocês deveriam ter lido quando eu pedi antes. Então, eu tenho ali 60 parcelas. Então, o que eu posso escrever ali? Ao invés de eu pegar e escrever aqui, 2 mais 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 2. 60 vezes, eu faço o quê? 60. Olha agora, nova maneira de se expressar, como que é? Pontinho. 60 vezes 2, tá? Isso vai me dar um total de 120. Se isso for em dinheiro, como no caso era ali, então eu teria R$ 120. Coisa que a gente não tem, porque a gente é professor. Tudo bem? Galera, eu vou dividir esse vídeo aqui. Ele está ficando um pouquinho extenso, eu vou dividir ele para ficar mais curto e depois eu volto falando sobre potenciação e uma nova forma de se expressar isso também, tá bom? Então até já. Beijos e abraços.